Ok, estamos gravando. Então, uma boa noite, a Liana, a Flávia. Nosso quarto encontro dessa mentoria financeira voltada ao empreendedorismo, onde vamos falar hoje de projeção financeira. Nós vamos fazer hoje um DRE projetado. Johannes, o que é um DRE projetado, né? O DRE nada mais é que uma demonstração de resultado, onde você tem a receita, tem a despesa e tem que sobrar alguma coisa. Esse alguma coisa tem que ser o lucro ou o prejuízo, conforme for o tamanho da operação, né? O que resultar da operação. E a gente mostra isso através de um DRE, que é uma demonstração de resultado de exercício, né? O E final é exercício, né? E vamos trabalhar hoje não com DRE tradicional. A gente não vai trabalhar hoje com DRE de contabilidade, né, clássico. Vamos trabalhar com DRE projetado, onde vamos colocar ali as receitas, ver quais os impactos das despesas, dos custos variáveis e fixos que nós vimos na aula passada, e se isso vai gerar um lucro ou prejuízo. E como a gente está falando projeção, vamos jogar isso para o futuro, né? E vamos ver se no futuro a estimativa é de gerar lucro ou prejuízo. Por que isso é importante, Jonas, de projetar o futuro, se a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, né? Eu sempre falo o seguinte, né? É melhor você ter um mapa, né? Melhor você não ter mapa nenhum do que ter um mapa errado, né? Eu sempre falo isso, né? O importante é de você trabalhar em projeção, é você manter o costume, o hábito de ter um planejamento. Então tudo começa um planejamento. Então eu sempre falo, demore o tempo que for necessário para o planejamento. Porque uma vez que você sai do planejamento, vai para a execução, você não consegue parar a execução para voltar para o planejamento, fica muito corrido, né? Então aquela história que o pessoal sempre fala, né? Parece que eu estou dentro de um caminhão carregado, ladeira abaixo e com o pneu furado e preciso trocar o pneu com o caminhão em movimento, né? E é essa a sensação que a gente tem, né? É impossível, né? Então por isso que eu sempre falo, né? Para o planejamento a gente tem que levar o tempo que for necessário, porque uma vez que vai para a execução, né? Você tem que entrar na correria e é difícil você ficar parando para ficar revendo pontos do planejamento, né? Então, por que a gente faz essa projeção? Porque a gente está embasado num planejamento, né? A gente trabalha com expectativas, né? Que do futuro já dizia, né? Do futuro a Deus pertence. Inclusive tem um livro fantástico da como é que é o nome dela? A Núbia Gasparetto, que ela Zíbia, Núbia, não sei. A Zíbia Gasparetto. Tem um livro que é fantástico. Eu gosto muito de romance espírita, né? E ela fala, tem um dos títulos, né, que é ao futuro a Deus pertence. E aqui é a mesma coisa, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então por que a gente projeta? Porque a gente está em cima de um planejamento, e nisso a gente consegue ter um cheiro do que pode acontecer lá na frente, e em cima desse cheiro a gente consegue corrigir as rotas, fazer simulações e ir para cima desse futuro com mais assertividade, né? Então isso que é importante, né? Então a gente não quer descobrir, a gente não quer desvendar o futuro, porque o futuro está no futuro. Então se alguém disser que vai acontecer tal coisa no futuro, a gente no mínimo vai ficar bem desconfiado, porque isso não existe, né? Mas a gente tem como se preparar. Então a gente faz um planejamento, faz essa projeção, porque a gente procura uma preparação, né? Ter ferramentas para poder reagir conforme for esse futuro se desvendando, né? Para o lado bom ou para o lado ruim, né? Se tiver para o lado bom, como a gente pode otimizar, né, essa receita, essa nossa operação, né? Se tiver pelo lado ruim, como é que a gente pode estancar essa sangria, como a gente pode corrigir, né, o caminho que tem que ser feito, né? Então assim, um bom planejamento, né, ele não é 100% sucesso, porque sem ação, né, não tem como ter sucesso. Mas sem planejamento é factível que só na ação você não vai muito longe, porque você não sabe para que lado que você está indo. Então nessa projeção que a gente for trabalhar hoje, ela vai ser muito rica, e eu peguei ela com muito carinho, né, pelo momento das empresas que estão aqui comigo hoje.
seja a saboaria com a Flávia, seja a joalheria com a Liana e com o Marcinho. Tá? Marcinho que volta e meia me dá cano, não aparece por aqui. Tudo bem, né? Tá lá a Liana lá para segurar a bandeira, né? Então, gente, é importante esse DRE para a gente poder justamente estimar, porque assim, o que nós fizemos até agora, tá? Nós trabalhamos lá com o nosso perfil financeiro, lá no começo. Então, como é que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro? Como é que nós reagimos aos fatos positivos e ou negativos em relação ao dinheiro? Então, nós descobrimos nossos perfis, né? Gastador, poupador, financista e tudo mais. E lembrando, né, que todos nós temos aqueles 5 perfis, né? Então, a época da vida é que vai nos dizer qual o perfil que a gente está mais influenciado, né? Que a gente está mais assim, usando, mais fácil de perceber, né? Qual o perfil que a gente está. Mas depende do ciclo da vida, esses perfis eles vão mudando, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Então a gente vai ficar dessa forma ali, tá? Então um chatzinho aqui, peraí, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Sem problemas, Liana, já ouvi aqui. Então com a câmera fechada, a internet ela vai melhor, tá? Vamos assim, importante é o conteúdo, tá? Peço desculpas, não fiz minha barba, estou deixando minha barba crescer para ver se dá um efeito diferente aqui, muda um pouco o rosto, mas aí já está pinicando e está ficando muito pelo branco, então já vou rapar ela amanhã aqui, já não, então é assim, né? Então vou tirar essa barba aqui, então não precisam ver minha barba não, é assim que eu vou dizer aqui para vocês aqui, tá? E em cima desse perfil a gente, bom, se eu mexo assim com o meu dinheiro, né, eu vou mexer assim também com o dinheiro da empresa. Então, dentro da minha empresa, a gente nada mais é que uma extensão da nossa casa. Então, muitos dos hábitos que a gente traz dentro de casa, a gente traz para o nosso local de trabalho. E como empreendedor, a forma que a gente mexe com o dinheiro é muito parecida nos dois ambientes. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para os empreendedores a gente fala de perfil financeiro. Tenham uma conta no banco para a pessoa física, tenham uma conta no banco para a pessoa jurídica. São entidades diferentes. São necessidades diferentes, são coisas diferentes. Então isso tem que estar muito vivo, porque essas pessoas, normalmente, eu estou com um mentorado aqui que ele usa o cartão de débito da pessoa jurídica para fazer despesas pessoais. Então a gente entra lá tem banco, tem padaria, tem mercado, tem posto de gasolina. Isso não são despesas da empresa, são despesas da pessoa física. Então a gente começa a perceber, gente, que isso é muito cultural, né? Isso é muito do nosso DNA, mas é importante a gente ter essa conversa porque a gente procura profissionalizar, e quando nós profissionalizamos a gente tem uma intenção clara de crescimento de maneira sustentável. Então, se eu não consigo olhar meu dinheiro, misturo meu dinheiro com o dinheiro da empresa ou vice-versa, é nítido que a tendência do negócio não é ir para frente, ele vai ter problemas. Então é complicado isso, tá? A gente precisa ter muito bem em mente. No segundo encontro a gente falou sobre orçamento, que eu chamei lá de mapa financeiro. Então lá o que a gente viu? A gente viu lá o grupo de contas. Então grupo de contas de receita, por exemplo, receita com vendas de produtos, receita de vendas com serviços, receita de produtos 1, receita de produtos 2, e assim por diante. Temos um outro grupo de contas que são as despesas, despesas com aluguel, despesas com funcionários, despesas com impostos. A gente falou um pouco sobre despesas variáveis e despesas fixas, e a gente percebeu ali como é importante ter essa identificação das despesas e das receitas, da onde que elas originam e para onde elas vão, que daí é uma das bases do nosso trabalho, do nosso método, que é o ROP, R-U-P, R de rato, O de Osvaldo, P de pato, que é registro, organização e planejamento. E a gente falou bem nessa aula sobre planejamento, que não é aquele planejamento no papel, na planilha Excel, é aquele planejamento que tem que propor mudanças, ele tem que propor algo novo, ele tem que indicar o caminho que nós iremos seguir. E aí entra tudo isso que estamos falando, de profissionalização, de ter um perfil empreendedor, de separar o joio do trigo, o que é meu, o que é da empresa, por mais que eu seja o dono da empresa. Então isso são coisas importantes
a gente começou a definir ali esse orçamento. Para quem está começando um negócio como vocês aqui, o que é importante nesse orçamento? Começamos a identificar quais são as contas de despesas de receitas que iremos ter. Tem as clássicas, que é aluguel, contador, imposto, mas tem outras que não são tão clássicas, tão claras assim, porque isso depende muito de cada negócio, né? De cada ramo de empreendimento que vocês estão tendo ali. Então vocês começam já a ter um mapeamento do que vai entrar ali, né? Principalmente na conta de despesas. Tá? No terceiro encontro, o que a gente falou, gente? A gente falou sobre precificação. Então nós falamos ali, né, duas coisas importantes ali. Uma é sobre, né, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando as minhas receitas são iguais às despesas. É aquele vulgo popular, eu estou no 0 a 0. E nós falamos, né, também sobre a margem de contribuição. Tá? A margem de contribuição, que é justamente o que sobra, né, daquilo que eu vendo, tirando as minhas despesas variáveis. Johannes, o que são despesas variáveis? São aquelas que correm junto com a receita. Por exemplo, comissões, impostos, etc. E dessa margem de contribuição, né, vai ser o dinheiro que vai fazer frente ao quê? Às despesas fixas, que é aluguel, né, que é contador, internet, luz e água. E são aquelas despesas que, se eu vender ou não vender, elas continuarão a existir, mês após mês. Né? E aí, passando a régua lá embaixo, a gente vai ter o quê? Né? O lucro da operação ou o prejuízo. Então, essa precificação é importante porque a gente começa a entender, né, esses conceitos. A gente trabalhou lá com markup, que nada mais é que um coeficiente que a gente multiplica em cima do preço de compra para chegarmos ao preço de venda, considerando os custos que nós temos de compra, de impostos e principalmente a margem de lucro. E sobre a margem de lucro, dentro daquele processo que nós trabalhamos, a gente começa a simular qual a melhor margem de lucro que a gente pode ter, dependendo do tipo de produto, da linha de produtos, do mercado que eu estou atuando, considerando o meu concorrente. E aí você pode ter ali, nesse simulador, ali, várias jeitos, né, de você fazer essa conta, fazendo vários tipos de margem de lucro que você queira. Né? Uma margem de lucro maior, menor e tal. Então, a gente até falou no final da aula passada que é muito interessante a gente ter linha de produtos. Né? Uma linha de produtos tipo classe A, que é aquela classe mais, né, mais sofisticada. É um produto mais caro normalmente, ele tem uma margem de lucro melhor. Aí você tem lá produtos que fazem parte da classe B, que fica no meio termo, né? E você tem produtos que fazem parte da classe C, que são aqueles produtos mais baratos, aqueles produtos com margens menores, que tem aquele gancho de marketing de trazer cliente para dentro. É aquele grupo de produtos, né, ou serviços, né, que vai justamente alavancar, né, que vai trazer movimento, né, que vai gerar volume, né, não necessariamente lucro, mas vai gerar volume. Mas por que isso é importante, Johannes? É importante porque, por mais que ele gere volume com uma margem baixa, as pessoas começam a entender a nossa empresa, os nossos produtos, o nosso propósito, e devagarzinho, dos objetivos é ela ir migrando para produtos que tem um ticket melhor de venda, que traga uma margem de lucro melhor. Né? Então isso é comum. Então, a gente tem um produto de entrada, aí tem um produto mais ou menos, e um produto, né, nível A, né, aquele top, que é justamente aquele produto mais sofisticado, que tem uma margem melhor. Então as empresas, né, os negócios, seja qual for, a gente tem essas linhas de produtos ou de serviços. Né? Aquela linha de entrada, margem menor, mais volume alto de vendas, né, que tem objetivos bem específicos de trazer gente para dentro do nosso negócio, e essa rentabilidade gerada, né, muitas vezes ela é o suficiente para cobrir os custos fixos. Eu não ganho dinheiro, mas pago minhas contas. Né? E aí nisso eu tenho lá produtos, né, de um nível um pouco mais alto, e até tenho o meu produto top na prateleira, que é o meu supra-sumo ali, que é o meu produto, né, classe A. Tá? E aí, quando a gente mexe com essa margem de lucro, a gente mexe com essa precificação, faz todo sentido a gente ir lá no plano de marketing, revisitar alguns conceitos.
né? Então, coisas simples, né? Qual é o meu mercado consumidor, quem que é meu público-alvo, como é que meu concorrente está trabalhando, a que preço está trabalhando, aonde ele está, né? O que ele faz de diferente do que eu faço, qual é essa questão da qualidade, a qualidade do meu concorrente é melhor ou pior do que a minha, o que eu posso me diferenciar em relação ao mercado. Então, com a base financeira, você começa a ir para outros campos, né? Com outro olhar, né? Então, de repente, olha, por uma questão de marketing, eu vou topar vender esse produto aqui até no prejuízo, mas eu estou considerando que esse movimento é importante para mim. Tchau, tchau. Por quê? Porque ele vai me trazer gente para dentro da minha loja que irá comprar produtos com uma margem de lucro melhor para mim. Então é uma estratégia, e a gente está cheio de estratégias ali, né? Então, assim, quando a gente fala em precificação, né, tente não olhar para um produto ou uma linha específica, mas tenta olhar todos os produtos, ou todas as linhas, ou todas as famílias de produtos, para que você faça uma balança. Eu sei que esse aqui vai entrar com menos, mas esse aqui, quando vender, vai entrar com mais. Então, na média, né, a gente se mantém vivo e lucrando, e isso nos oferece até uma forma de reinvestir no nosso negócio, de entrar com novos produtos e por aí afora. Tá? Então, é importante, você vê, a gente está falando de finanças, mas estamos descambando aqui para falar sobre estratégia de negócio, sobre marketing, sobre a área comercial, né? Mas por que, Anderson? Porque quando a gente mexe com os números, eles naturalmente vão se desdobrando em outros assuntos e outras áreas da empresa, né? Então, assim, pô, esse produto dá prejuízo, mas por que eu vou continuar vendendo ele? Então, dentro, né, da área de marketing, há uma explicação para isso, né? Mas é importante que o empreendedor esteja ciente disso. Muitas vezes ele está vendendo com prejuízo, né? E não sabe que está vendendo com prejuízo. E não sabe o porquê está fazendo aquilo ali, né? Então, quando a gente tem a clareza dos números, né? A gente tem esse poder da clareza em cima das finanças da empresa, a gente consegue justamente dar sentido para as outras ações da empresa. Seja para a área comercial, para a área de marketing, para a área estratégica, para a área de operações, para a área fabril, de produção, para a área de RH, né? E por aí afora. Tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nesse encontro de hoje, né, a gente vai justamente trabalhar, né, com essa questão, então, da projeção, né, do DRE. Mas para não ficar essa coisa assim tão solta, deixa eu mostrar. Isso aqui é o modelo, tá, que eu vou passar para vocês, tá, gente? Existe N modelos, tá? Então, vocês podem escolher o modelo que mais fique amigável para vocês. Tá? Então, eu trago esse daqui, que esse aqui eu acho bem bacana, tá certo? Ele é bem fácil de olhar, ele até serve de matriz, eu já vi esse modelo aqui, tá, gente? Sendo utilizado por franqueadores, né? Empresas que estão à procura de franqueados, e para mostrar o plano de negócios para pretensos franqueados que venham se juntar à rede, utilizam exatamente esse material aqui, né, para provar por A mais B que se você for um franqueado meu, vai valer a pena, que você vai ter lucratividade, que vai ser um bom negócio, etc, etc. Né? Então, por isso que eu achei bem bacana ali. Eu acredito que vocês estejam vendo ele. Estão vendo aqui a planilha, não? Essa planilha aqui eu vou passar para vocês, obviamente, e vocês vão poder brincar nelas, tá? Fazer várias simulações e tudo mais. E basicamente ela é dividida em duas pastas aqui embaixo, tá? A vermelha, que é premissas, e aqui o simulador, que é o que nós estamos vendo aqui. Então eu vou começar pelas premissas, porque é aqui, gente, que tudo começa. Aqui eu vou definir algumas coisas, tá? Eu vou colocar coisas aqui, eu vou tirar coisas daqui. Então, essa premissa, ela está muito embasada em cima do planejamento. O que realmente eu preciso para o meu negócio funcionar? Pensa dessa forma, né? O que eu preciso para o meu negócio funcionar? Eu preciso de funcionário, preciso de aluguel, preciso de água, preciso de luz, né? Preciso de software, preciso de sistema, né? Então, assim, eu preciso aqui, é o ponto de a gente colocar tudo que precisa para que o nosso negócio funcione. Então, nessa pastinha chamada premissas, tá, que nós estamos agora, que vocês estão vendo, tá,
Aí eu coloquei alguns grupos aqui que vocês podem e devem estar alterando, ajustando conforme necessidade de cada uma de vocês, tá? Mas de maneira bem simplória, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui. Vocês estão vendo meu mouse aqui girando ou não? Estão vendo? Então, quem tá, dá um joinha aí, beleza. Então aqui, ó, a gente tem as despesas Sim. variáveis mensais sobre o faturamento, tá? Esse S é sobre o faturamento. Então, despesas variáveis mensais sobre o faturamento, que basicamente o que é, Johannes? Os impostos, né? Então tem o Simples Nacional, comissão de vendas dos vendedores. Vocês até podem colocar aqui o mouse em cima e escrever de outro jeito, tá? Não precisa ser essa redação que está aqui. Percentual, taxa média de cartões de crédito e débito, né? Então quando vocês fazem venda, né, e utiliza cartão de crédito, tem um percentual que vai para a operadora de cartão de crédito. Então está aqui, né? Você pode colocar aqui e a planilha vai te ajudar a fazer essa continha, tá? Importante é a inserção dos números corretos e não o cálculo. O cálculo a planilha faz para você, né? E aqui outras despesas variáveis que possa acontecer na venda, tá? Sei lá, um presente, um frete grátis, coloca aqui, tá? Então nesse caso aqui, tá? Eu coloquei de maneira muito simplória aqui, ó, 9,50 a alíquota, né, do Simples Nacional. Então isso aqui já não é um MEI, tá? Não tem enquadrado como MEI, tá? Mas poderia, tá? Então aqui a comissão 10% que eu estou dando para os vendedores, podia ser um outro número, tá? Enfim, tá? Então aqui é importante que no azulzinho, tá? A célula azulzinha, a planilha faz a conta sozinha. E essa aqui um pouquinho mais fraca é onde nós vamos inserir os números. Então a gente vai pegar lá com o nosso contador e tal, falei, qual que é o meu imposto que eu pago hoje? 9%? Vou pôr aqui. Quanto é que eu quero pagar de vendedor? Vou pagar 5%, 10%, vou colocar aqui. Então é a parte das premissas, tá? Aqui embaixo, para seguir a sequência aqui, né, tem o investimento que a gente faz para colocar no negócio, né? Reforma, investimento em máquinas, comprei, enfim, recursos, né? Eu tenho uma taxa para pagar porque eu estou fazendo uma franquia de alguém, então põe aqui a taxa de franquia se for o caso. Então, quais são os investimentos que você está fazendo no teu negócio? Né? Então, o investimento ele vem na forma de dinheiro, ele entra no teu balanço, no teu negócio, e ele se reverbera em ativos reais. Então, esse dinheiro virou um carro, virou um caminhão, virou um depósito, virou uma loja, virou um estoque, virou, enfim, né, um equipamento, um software. Né? Então, o investimento que você precisou fazer para dar aquele arranque. Né? Então, você coloca aqui, ó, investimento inicial realizado. Coloquei 3 aqui, poderia ser mais. Tá? Aí aqui, gente, tem as despesas fixas mensais. Aqui, ó, despesas fixas mensais. O que são despesas fixas mensais? São aquelas que eu vendendo ou não vendendo, né, elas vão continuar, tá? Então, por exemplo, aqui tem lá salários e encargos de funcionários, caso haja, né? Royalties, caso haja. Eu olho assim, em que situação eu vou pagar royalties? Eu vou pagar royalties quando tiver, por exemplo, é muito normal numa operação de franquia. Operação de franquia, você paga um royalties lá, isso depende da rede, né, são bem expressivos, outros nem tanto. Então, cada rede de franquia tem o seu percentual de royalties. Quanto é que você vai gastar de marketing por mês? Tá? E aqui você pode não só colocar o marketing digital de impulsionamento, mas você pode colocar aqui outro tipo de marketing, sei lá, folhetos, campanhas. Se você tem uma loja, eu quero fazer uns banners para minha loja, fazer uma comunicação visual na minha loja, fazer, enfim, um material diferente de divulgação, coloca aqui no marketing, tá? Água, luz, telefone, internet, computador, software de gestão. Às vezes eu tenho um softwarezinho que preciso pagar uma mensalidade, né, para que ele me ajude. Então você tem vários tipos de software, aí depende do tipo de negócio que você tenha, né? Mas aqueles mais básicos são da área de gestão, né, que é quanto você pagar, quanto você receber, estoque. Então depende do tamanho da empresa, né, você já precisa de um software para colocar aqui, tá? Então, você vai inserindo as informações. Você tem aqui seguros, investimento em estoque, vale transporte, material de escritório, material de limpeza.
Ó, despesas com folders e tabloides, despesas com propaganda, aluguel, IPTU, Prolabore aqui embaixo, isso aqui é muito importante, tá, gente? Prolabore não é salário, mas é como se fosse um salário, tá? O Prolabore, ele é uma remuneração que a empresa, ela paga para o sócio, tá? Nada mais do que isso. Incide INSS, incide, né, os encargos previdenciários normais, tá? Então, assim, o que é importante, tá? Importante é que a gente tenha essa visibilidade de quanto eu quero ganhar com o meu negócio, quanto é que vai sobrar para mim. Porque quando você faz um Prolabore, é como se fosse um salário para você, um salário que a sua empresa vai pagar para você. E aí vem a pergunta de ouro, né? Quanto é que eu quero ganhar? A segunda pergunta de ouro: com o faturamento atual da empresa, ela consegue me pagar isso? Porque o que acontece normalmente é o contrário, né? Então você fala, o empreendedor, ele confunde Prolabore com o faturamento. Então, se faturou 100 mil, ele acha que 100 mil é o salário dele. Se faturou 15 mil reais por mês, ele acha que aquele faturamento é o salário dele. E não é, gente, né? A empresa, como eu falei para vocês, ela também tem as suas necessidades. Ela tem que pagar fornecedores, né? Ela tem que pagar imposto, pagar a estrutura dela, né? Então, muitas vezes, né, um faturamento alto não significa dizer que você vai ter um Prolabore alto também, tá? Então, é importante a gente ter bem isso em mente. Então, tá, vou começar um negócio, vai faturar muito pouco, meu Prolabore vai ser igual a zero. Beleza, né? Eu acho que isso é até saudável. Por isso que você tem uma poupança, você tem uma reserva de emergência, né? Que você possa usufruir, sei lá, por 4, 5, 6 meses, 8 meses, né? Para que você não retire dinheiro da empresa. Depende do tipo de negócio, depende do tipo de empreendimento, isso varia muito de caso a caso, tá? Até que a empresa consiga faturar, ela consiga ter um tamanho maior, e aí sim ela consiga ter força para te pagar, tá? Então, quando a gente mexe com estimativa, planejamento, a gente está mexendo com isso. Então, vou considerar que esses primeiros 6 meses a empresa não vai me pagar nada. Ela vai começar a me pagar a partir do 7º mês, e vai me pagar bem pouquinho. Virou o ano, né? Aí ela vai começar a me pagar mais, porque ela começa a ter um faturamento maior. Então, vocês vejam a riqueza dos números, a gente começa a entender isso, para fazer uma coisa factível, realista. E aqui é a hora da verdade. Gente, eu não consigo ficar sem ganhar mais de 4, 5 meses. Então a pergunta não é se o negócio é bom ou ruim. A pergunta é se você está no momento de abrir uma empresa, começar da estaca zero. De repente você não tem como começar com uma parceria, com uma empresa que já esteja em andamento, que já tenha, né, um fluxo de caixa mais adequado, que possa te absorver. Então você vai para outras reflexões, mas isso aqui é muito importante. E eu vejo muito erro em relação a isso. Faturamento igual Prolabore. Gente, são coisas distintas, diferentes, tá? E a gente não pode misturar, ok? E aqui, esse quadradinho aqui, custo mensal do pessoal, é como se fosse uma folha de pagamento. E aqui eu vou colocar aqui, né, os funcionários, eu coloquei como exemplo aqui, ó, vendedor 1, vendedor 2, gestor. E eu coloquei um salário aqui, ó, de R$ 1.500, né? E a própria planilha aqui em cima do regime tributário colocou aqui quanto que custaria aqui se a pessoa ela vai receber R$ 1.500, tem um salário de R$ 1.500, então eu sei que eu vou ter, fora esses R$ 1.500, R$ 120 de FGTS, R$ 41 alguma coisa de férias, que é provisão, né, que o cara vai tirar férias em algum momento, R$ 125, né, de provisão 13º, R$ 13 de encargos e subprovisões e por aí afora, né? Então você tem aí uma série de coisas que vocês precisam estar considerando, e não é raro, né, que depende do ramo de negócio, das pessoas que vocês estão trabalhando, você não tenha funcionário, você tenha prestador de serviços. A gente vê muito isso quem trabalha com corretagem, corretor de seguros, né? Os corretores que trabalham dentro de uma corretora, eles não são necessariamente funcionários, CLT, né? Eles são pessoas jurídicas, pode ser outros MEIs, né? É um MEI, e ele tira a nota fiscal para você. Com isso, o que acontece? Eu, né, como empreendedor, não tenho que recolher esses encargos aqui. Por quê? Porque eu não estou pagando um funcionário, eu estou pagando um prestador de serviços que, pela contrapartida, me oferece uma nota fiscal que vai entrar na minha contabilidade e vai ser registrado lá.
né? Não tem um vínculo empregatício. Então, muitas empresas, muitos negócios utilizam desse meio, ao invés de contratar, né, pessoas como funcionários, como CLT, contratam, né, como pessoas jurídicas, como prestadores de serviços. Claro, conforme, né, o tamanho do negócio, o nicho do negócio, o tipo de mercado que está abrindo. E o Hannes, isso é maravilhoso, incorre em riscos? Incorre em riscos, nem tudo é maravilhoso, porque é uma forma de burlar a legislação trabalhista. Se você contrata uma pessoa como prestador de serviços, né, e ela só trabalha para você, só está dedicada a você, ela pode entrar com um processo trabalhista contra você e ganhar, porque o juiz vai entender que você está fraudando a legislação, né? Porque ao invés de você contratar como CLT, você contratou como pessoa jurídica, mas na verdade, né, há uma subordinação, né, uma exclusividade, e um recebe ordens, outro dá ordens, e isso constitui um vínculo empregatício. Tá? Dentro da legislação trabalhista, se me falar agora, você tem 4 vínculos, né, 4 tópicos que definem se há ou não um vínculo empregatício, como a subordinação, respeito ao horário, recebimento de ordens, né, exclusividade, que são coisas que funcionários fazem. O prestador de serviço, gente, a pessoa jurídica, ela presta serviço para você, para outra, né? Então, assim, ela não é exclusiva, né? O funcionário já é, né, de uma certa forma. Então, assim, tem muitas pessoas que querem fugir desses encargos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Para justamente contratar como pessoa jurídica, mas por fora, se você não estiver bem amarrado, pode correr o risco de levar um processo judicial trabalhista contra você, tá? Aqui para baixo, ó, eu coloquei, aqui a gente pode falar depois, tá? Uma média prevista de volume mensal de vendas. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, do primeiro ao 6º mês eu tenho 4 vendas, do 7º ao 12º mês eu tenho 4 vendas, a partir do 13º mês eu começo a ter 5 vendas, eu faço uma projeção de vendas. Se eu sei mais ou menos qual que é o ticket médio de cada venda, né, então eu começo a colocar uma regra de tempo e falo assim, olha, né, no primeiro ano eu vou fazer 4 vendas por mês, isso aqui é uma ideia, né? E a partir do 13º mês eu vou fazer 5 vendas. É claro que, por exemplo, no caso da Flávia, que trabalha com sabonete, ela não vai vender 4 sabonetes, né, no mês, né? Mas é uma forma, tipo, de repente, ela pensar em quantos sabonetes ela vai vender por mês nos primeiros 12 meses. E aí ela vai fazer uma conta, tipo, no 13º mês a pessoa está vendendo 10% a mais, por exemplo, 5% a mais, ou 30% a mais, não sei. Quem vai dizer isso? O estudo de marketing que ela fizer, né? Que vai estar comparando ali preço da concorrência, o nível de mercado, qual que é o público-alvo, etc, tudo mais, né? Mas você consegue colocar numa planilha aqui uma projeção de aumento de vendas, tá? Então aqui joguei uma ideia, né, que a cada ciclo, né, você vai aumentando o número de vendas, porque isso é natural. A empresa, ela existe para aumentar o número de vendas, né? Ela tem a necessidade de crescimento, né? Se fizer uma empresa que ela não venda, ou que fique estagnada, né, o propósito dela está meio comprometido. E junto com isso, gente, você também tem uma previsão de aumento anual das despesas fixas. Por que, Johannes? Vai precisar de mais gente, contratar mais pessoas, de repente para um aluguel, uma sala comercial maior, com um aluguel maior. Enfim, eu preciso ter mais estrutura para dar vazão às minhas vendas, né? Então eu até coloquei aqui também uma sugestão, tipo assim, a cada período aqui, por exemplo, do 8º mês em seguida, vai para 1%, né, minhas despesas fixas. A partir do 25º mês, vai para 3% minhas despesas fixas. Mas por que isso, Jonas? Porque eu estou considerando aqui, ó, a média prevista de volume de vendas. Então, se eu vou vender mais, estou faturando mais, está crescendo meu negócio, eu vou ter que adaptar a minha estrutura, né, para dar vazão a isso. Essa é a ideia, né, em cima desse contexto aqui, tá? Então, de maneira muito simplória, gente, a gente tem aqui, né, as nossas premissas, tá? Que eu peço aqui para vocês olhar com bastante cuidado, que dá para mexer, colocar coisa, tirar coisa. Ah, é que eu não uso, no meu caso aqui eu deixei até em branco, tá? Não vou usar, não sei o que,
Outros sistemas, por exemplo, aqui eu não tenho esse problema com, né? Então eu deixo em branco, deixo zerado, não vai atrapalhar em nada, tá? Ok? E assim a gente vai fazendo, tá bom? Com isso pronto, a gente vai para o simulador. Só que antes de chegar para o simulador aqui, eu quero dar uma olhadinha em vocês aqui, ver se tem alguma perguntinha aqui nesse caso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Opa, fiz errado. Deixa eu só olhar um pouquinho para vocês aqui. Gente, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Vamos para frente. Tudo bem. O Eu li aqui no Simples chat. Nacional, Oi, o fale, fale. Simples Nacional, se eu for MEI, eu pago Simples ou não? O MEI, ele faz parte do Simples, mas ele é o primeiro degrau. Ele é o primeiro degrau. Porque o Sim. Simples Nacional, Depois que passa de 85 mil, aí passa para o outro nível, não é isso? exatamente. Na verdade é 91 mil que estão chegando, tá? Ah, Dá mais ou menos uns 5 a 6 mil reais por mês. Durante aham, 12 meses, né, você está como MEI. Aí passando esse faturamento de 81 mil reais até a data de hoje, vamos dizer assim, né? Aí você vai hum, para o primeiro degrau, quer dizer, para o segundo degrau dentro do programa do Simples Nacional, que é um sistema de tributação simplificada, tá? E esse MEI, tá? Ele é bem assim, é o primeiro degrau mesmo, porque o objetivo dele, acho que até falei isso em aulas anteriores, né? É de trazer as pessoas para dentro do mercado formal, tirar as pessoas da informalidade. Porque, na verdade, o que é o MEI? É uma pessoa física, Flávio, que pode tirar nota. Ela pode ter no máximo um empregado, ela tem um faturamento limitado, ela não precisa de contador, né? o MEI não é CNPJ, não, né? Oi? O MEI não é CNPJ, Ele é não. um CNPJ, ele é uma Ah, empresa, ele tira nota, ele é um CNPJ. E o CNPJ então ele é dentro uma, desse ele vira uma sistema do... pessoa jurídica, não? Oi? Ele vira uma pessoa jurídica. Sim, A partir do momento que ele tem CNPJ, ele já é pessoa jurídica, não? sim. Sim, ele é uma pessoa jurídica. O MEI é uma Hum, pessoa jurídica, porque ele tira o sim. CNPJ. Ele não É. tira, por exemplo, ele não precisa fazer contrato social, né? Ele tem um Aham. certificado como MEI. É uma forma bem simplificada mesmo de você se tornar uma empresa, sabe, Flávio? De você ter um Uhum. CNPJ e você é legalmente uma pessoa jurídica, né? Você vai Isso. tirar nota como pessoa jurídica, né? Você vai ter conta no banco como pessoa jurídica, Uhum. outra empresa limitada, tá? Então o MEI, Hum. vamos deixar de maneira mais simplória, ele é como se fosse o nosso primeiro degrau. Hum. É aquela entrada, né, no mundo do empreendedorismo, né? Aham. O CNPJ, a tua É. empresa. Aí O conforme o Simples faturamento Nacional dele, é o segundo degrau, né? isso. Conforme for aumentando o faturamento dele, ele vai entrando no Simples. É que o Simples Nacional, Flávio, tem várias faixas de faturamento. E Hum. aumentando essas faixas de faturamento, né, aumenta, obviamente, as alíquotas de imposto, que são muito mais em conta do que se fosse abrir uma empresa, né, como fosse uma EPP, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma EPP, Hum. né? Hum. Aí, mesmo como simples, você teria uma tributação menor do que uma EPP ou então uma empresa já de porte médio e tudo mais, né? Porque o sistema tributário ele privilegia as empresas. Johannes, posso perguntar? Pode falar, gente. Eu queria saber como que fica a tributação a partir do momento que você sai do MEI e migra, né, para o Simples Nacional. A mudança, tá, Liana, ela é automática, tá? Ela é Porque, tipo, no basicamente. MEI ali você tem o DAS, né, que tu paga mensalmente. Uhum. E Isso. depois, como é que fica? Você vai mudar o próprio sistema, ele vai mudar o teu regime, tá? O sistema Uhum, tributário, tá? Você está dentro de uma base de dados da Receita Federal. Então, o programa da Receita Federal, você ultrapassando aquele patamar, entendeu? De 81 mil reais por ano, por exemplo, você já não é mais MEI. Então, o próprio sistema já te uhum, olha, você não é mais MEI. E aí você tem que estar uhum, atento a isso, porque você vai ter que atender essas novas exigências,
né, de constituir um Sim. contador, né, de começar a fazer outras coisas, de começar a ter balanço, começar a fazer peças contábeis, aí você já vai para um outro nível. Mas a base do enquadramento é o faturamento. Mudou o faturamento, o próprio sistema atualiza da Receita Federal. E você, como empreendedor, tem que estar bem a par disso para poder justamente se adaptar a essa nova questão ali. Tá? Gente, só um Uhum. pouquinho. Fabi, você deixa a chave que eu tranco? Eu fiz isso com o Antônio. Tenho que passar prova nela depois, daí. Tá. Porque eu consigo fechar a minha chave, só que eu tenho que todo dia fechar, no caso, né? Daí vai ter que vir amanhã me entregar. Tá, ok. Tá bem? Tá bom. Desculpa, gente. O work tá fechando aqui. Agora que tá bom, agora tá silêncio. Estamos estudando bem aqui agora. Agora tá nítido aqui, né? Aham. Vamos pra frente? Vamos lá? Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Simples Nacional, tá? Qual é a sugestão que eu dou? Dá uma olhadinha em alguns materiais do próprio Sebrae, ou me chame no WhatsApp que eu tenho alguns materiais que eu posso passar. Ou se tiverem amigos contadores, né? Tem até alguns aqui que eu posso indicar para trocar uma ideia, sem cobrar nada, só para vocês terem uma ideia como é que faz, tá? Que é bem interessante isso, tá? E assim, ó, qual que é o lema? Quando eu começar a pagar mais imposto, eu tenho que ficar feliz, não triste. Entenderam? Porque se eu estou pagando mais imposto, significa dizer, se eu estou fazendo a coisa certa aqui, eu estou vendendo mais, meu negócio está prosperando, estou crescendo, e o reflexo é que eu estou pagando mais imposto. Né? Então, isso também é uma coisa muito interessante, a gente está avaliando, né, em relação a isso. Tá? Então, assim, não se preocupe com o imposto. Você fugiu do patamar de MEI, agora entrou numa escala qualquer lá do Simples, não tem problema. Vai contratar um contador, vai ter outras exigências tributárias e tal, mas aí tem um contador para te ajudar. Você vai ter 300, 400 para dar por mês, 500 por mês para dar para um contador para ele fazer a sua contabilidade, porque você já está no outro patamar. Pensem em abundância, não em escassez. Ah, mas tem que pagar contador. Ah, mas eu vou ter que pagar imposto. Isso é escassez. É claro que a gente não pode pagar mais imposto do que devia, isso é uma outra coisa, tá? Mas a gente tem que pensar em abundância, tá? Então, assim, se eu estou fazendo coisa certa, não estou sonegando, tá? E estou pagando bastante imposto, isso significa dizer que eu estou com o meu negócio crescendo, prosperando, e isso é bom. Isso é bom para nós, isso é bom para a sociedade, né? É bom para todo mundo, tá bom? Beleza? Porque tem gente que fala assim, cresceu demais, o que eu faço? Eu abro um outro MEI, né? Aí abro um outro MEI. Né? Gente, como estratégia de negócio, eu não vou jogar pedra em cima disso, eu acho até razoável, né? Mas o que não pode é tipo assim, não quero pagar imposto, né? E quero crescer e não pagar imposto. Isso não existe, né? Isso não existe. Se vai crescer teu negócio, vai prosperar, é natural você pagar mais imposto. Você tem o teu salário, aumentou o teu salário, você vai pagar mais imposto, né? Agora, se ele é justo ou não, é uma outra questão, né? Mas indica-se no primeiro momento que você está em crescimento, que você está prosperando. Tá? Beleza? Vamos para frente? Que atrás vem gente? Então aqui, gente, deixa eu ver se está chegando para vocês aí a tela. Chegou para vocês a tela? Sim. Esse aqui é um simulador que eu gosto bastante, tá, gente? Então a gente faz algumas brincadeiras dentro dele aqui, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, vendas, volume de vendas no primeiro ano de operação. Coloquei aqui de maneira muito hipotética, R$100.000. Tá? É minha estimativa de vendas para o primeiro ano. Aí o que eu faço, gente? Eu vou lá pegar o meu faturamento. Bom, se vai dar 100 mil, tá, por ano, então vai ter que dar aí 8.300 e alguma coisa por mês. Tá? Para poder dar esses 100 mil. É claro que isso aqui é um exercício. A bem da verdade, o que vai acontecer? Vai ter mês que eu vou faturar 1 mil, tem outro mês que eu vou faturar 15 mil. Mas na média dá os 8 mil. Por quê? Porque depende do mercado que você está atuando, ele tem a sua sazonalidade. Então vai ter mês que vai vender mais, não é isso? E tem mês que vai vender menos. Em tese, né, o mercado, a partir do segundo semestre, tem as vendas maiores, né, por conta aí de feriados de final de ano, Black Friday, né, etc. E o Natal do primeiro semestre, que basicamente é o Dia das Mães, né, que dá aquele pico de vendas. Então depende do tipo de mercado, né, janeiro, fevereiro, até o carnaval é xoxo, né, fica fraco. Então, é uma coisa que aí o plano de marketing tem que nivelar. Então, ó, a gente vai ter
uma ideia de 100 mil reais por ano de faturamento, mas como é que 100 mil reais vai estar dividido mês a mês? Então, a gente sabe que vai ter mês mais forte, tem mês mais fraco, né? Qual é a sazonalidade? Aqui, para ficar uma conta reta e poder mostrar para vocês, eu dividi 100 mil reais por 12 meses, que vai dar aqui 8.333 aqui por mês, tá? A gente sabe que na chincha não é isso que vai acontecer, vai ter mês que vai ser bastante fraco, quase nada, e vai ter mês que vai estourar a boca do balão, tá? Mas na média fica esses 100 mil reais por ano de faturamento. E aqui a gente vai ter aqui primeiro, logo após o faturamento, a linha chamada despesas variáveis sobre vendas, tá? Se você for olhar aqui, a própria fórmula, ela vai fazer o quê? Ela vai voltar lá para premissas, que é aquela pastinha que nós estávamos até então, e vai pegar justamente esse número aqui, ó. Vou voltar lá em premissas aqui, ó. Tá aqui, ó, despesas variáveis mensais sobre faturamento. Lembra aqui que a gente colocou, ó? Que são os impostos, que são comissões, ó. Então, esses números que tivermos inserido aqui, ele já vai sair aqui já calculado. Tá? Eu consigo ver. Então, pô, de 8 mil reais, 1.666 é imposto e comissão, né? Aí, vamos supor que eu compro para revender, custo de mercadorias, né, vendidas. Eu coloco aqui. No caso, eu não coloquei, tá? Mas poderia colocar aqui, que eu compro para revender. Né? Eu compro por 8 para vender por 16. Teve uma historinha assim na aula passada, né? Então, qual é o custo de aquisição? Né? Então, eu vou colocar aqui, né? Que é as minhas compras. Somando tudo isso aqui, gente, a gente vai chegar na margem de contribuição. Johannes, o que é a margem de contribuição? É as receitas menos as despesas. No caso aqui, as despesas variáveis e o CMV, que é o custo de mercadorias vendidas. Isso gera a margem de contribuição. Vamos chamar isso aqui também de lucro bruto, tá? Para o nosso trabalho aqui, dá a mesma coisa, ok? Então, é receita menos as despesas variáveis, é a margem de contribuição. Se você for olhar aqui, ó, a margem de contribuição, tá? Ela vai fazer o quê? Para que ela serve? Para fazer frente ao que, aqui, gente? As despesas fixas, tá? As despesas fixas são aquelas que eu falei para vocês, elas existem, né? Eu vendendo ou não, ela continua, tá? E o Johannes, da onde que veio essas despesas fixas? A gente volta para as premissas, né? Olha lá, despesas fixas mensais, está aqui, ó. Então, todos aqueles valores que eu coloquei aqui, que eu fui ajustando, colocando, aqui em cima no azul, já tem fórmula, né? Está aqui, ó. Nesse exemplo, 4.810 são as minhas despesas fixas mensais, que ela é composta dessas contas aqui, ó, né? Aluguel, marketing, água, luz, telefone e assim por diante, tá? E aí, gente, tá? Tirando as despesas fixas, a gente olha aqui, ó, deu, né, um resultado operacional, que pode ser um lucro, pode ser um prejuízo, tá? Então, nesse caso, deu um lucro de R$ 1.856. Mas por que, Johannes? Porque eu tive uma margem de contribuição de 6.600, menos 4.800 de despesas fixas, me sobrou 1.800. Johannes, isso é bom ou é ruim? Eu falo que é excelente para um primeiro mês de operação, né? Primeiro mês de operação dando lucro, né? Desse jeito aqui, esses números estão muito bondosos. Isso não é a realidade, tá? Esse número aqui vai ficar positivo, normalmente, lá no quinto, sexto, sétimo, oitavo mês, no primeiro ano, né? Que isso significa dizer que, quando isso aqui fica positivo, tá? Ou perto de zero, eu chego no meu ponto de equilíbrio. Menos o que é ponto de equilíbrio mesmo? É quando as minhas receitas aqui em cima, elas são iguais às minhas despesas. Então, isso significa dizer que eu já estou empatando, eu não estou no prejuízo. Mas por que está no prejuízo? Porque quando começa um negócio, a gente não começa vendendo 100%. A gente começa vendendo muito pouco, não é verdade? Né? Começa devagarzinho, até montar a clientela, até encaixar o produto, encaixar o preço, uma série de coisas, né? Então, essa necessidade de fluxo de caixa, que é o que vem aqui na última linha, que é importante. Quanto é que eu preciso de caixa para poder levar para o mês seguinte, tá? Então, aqui, esse fluxo de caixa é o que eu precisaria, tá, para poder manter o negócio aqui, tá? E ele vem aqui justamente das premissas, né? Então, ele vai pegar aqui os investimentos, né, que eu precisaria aqui, que eu injetei dinheiro dentro do negócio, né? Então, esses R$ 1.000 aqui, certo? Mais a operação que deu aqui R$ 1.800, né? Que chegou de dinheiro para mim.
né? Então, esses dois aqui vai me gerar, né, R$850. O que é importante aqui? A gente pode falar com mais calma sobre isso, tá? Que lucro é diferente de dinheiro em caixa. São coisas diferentes, tá, gente? Lucro é uma coisa, dinheiro em caixa ou fluxo de caixa é outra coisa, tá? O fato de eu ter feito R$1.856 de lucro não significa dizer, tá, que eu tenho R$1.856 de caixa. Mas por que, Anderson? Porque eu posso ter venda parcelada, eu faturei R$8.336 por mês. Tá ali, ó. Só que eu não recebi R$8.333 no mês. Eu parcelei, sei lá, em 2 ou 3 vezes. A venda existiu de 8 mil e pouco, mas a entrada de dinheiro não necessariamente. Por quê? Porque eu parcelei, né? Então, isso são coisas diferentes. Um é regime, quando a gente fala fluxo de caixa, é regime de caixa. Quando a gente fala em DRE, o que a gente está falando aqui tá certo? Regime de competência, tá? O que é regime de competência, organização? É o faturamento dentro do mês. Se eu recebi ou não aquilo lá, é outra coisa, mas eu faturei 8 mil. Só que eu parcelei, né? Então, a partir do momento que esse parcelamento vai cair no meu caixa, aí entra no regime de caixa. Aí estamos falando de fluxo de caixa. Então, são coisas diferentes. É claro que eles estão alinhados, né? Se eu tenho lucro, tenho margem boa e tal, isso vai reverberar no caixa em algum momento, né? Só que ele acontece, gente, em tempos diferentes. Ok? Certo? Tá? Então aqui, tá? Eu tenho no primeiro mês esse desenho aqui que está em valores, e aqui embaixo a gente está a mesma coisa, tá? No primeiro mês aqui, só que em vez de estar em valores, ele está em o que, gente? Ele está em percentual, tá? Então isso vai dizer que eu estou tendo aqui um resultado de 22% na minha operação, né? Então, assim, esse número aqui, né, é claro, ele é didático e tudo mais, mas se você olhar em termos de negócios, né, tá muito bom, né? E 10% de caixa. Então, você veja que num lugar só eu consigo ver um monte de coisa. Fluxo de caixa, rentabilidade, despesa, receita, né? E aí, a partir do segundo mês, eu começo a projetar, né, o meu faturamento. Falei, eu não quero estar com 8.333 por mês, eu quero aumentar em 10%. O mercado está virgem, meu produto é bom, eu tenho um diferencial, eu tenho uma qualidade, eu entrego mais, né, do que eu vendo. Então, assim, eu estou indo muito bem no meu marketing digital, eu estou bombando nas redes, então eu consigo vender muito por ali, e uma série de coisas, né? Então, vocês, como empreendedor agora, saindo um pouco da área das finanças, né, vai entender o seu negócio e falar assim, tá, como é que eu vou fazer para faturar mais? Contratar mais pessoas, fazer um plano de marketing mais arrojado, e cair de cabeça no marketing digital, começar a pagar impulsionamento, começar a pagar tráfego pago, o que eu vou fazer? E em cima disso, a gente começa a estabelecer, bom, eu vou pretender com isso ter um aumento de faturamento, né, de 10%, 5%, e aí você começa daqui para frente, o que a gente projetar esse faturamento com as suas despesas, né? Até que chega um momento aqui, por exemplo, a partir do 7º mês aqui, ó, né, começa a ficar um pouco mais caro a minha estrutura. Vocês começaram a olhar aqui, ó, tá? Aqui eu já até sei o porquê. Por que ficou um pouco mais caro que minhas despesas fixas? Pode ver, ó. Minha despesa fixa era 4.810 no 6º mês e foi para 4.834 no 7º mês. Por que, Johannes? Porque nas nossas premissas, nesse exemplo aqui que eu dei, né, a gente falou que as despesas fixas ela aumentaria, ó, a partir do 7º mês, ó, tá? A partir do 7º mês começaria a entrar 0,5% a mais. Mas por que isso, Johannes, 0,5% a mais? Porque nas minhas contas, porque eu estou no meu negócio, eu preciso ter uma estrutura maior, né, para poder fazer frente ao meu novo faturamento, meu novo nível de operação. Eu preciso aumentar a minha estrutura, né, de repente contratar mais uma pessoa, ou ampliar um negócio, ou comprar alguma coisa, né? Então, assim, você não vai fazer 10 milhões de reais, gente, com uma estrutura que você faria com 1 milhão de reais. Isso que eu quero dizer. Então, para você faturar 10 milhões de reais, você tem uma estrutura que aguente 10 milhões de reais. Não estou dizendo que você tem que ter uma estrutura gorda, obesa, cara, não é isso, né? Mas a estrutura para faturar 1 milhão, ela é diferente, ela é menor do que uma estrutura para faturar 10 milhões. Então, nessa projeção, a gente começa a colocar muito isso também aqui, né? E tipo assim, daqui no 10º mês,
eu quero faturar R$250.000 a partir do segundo ano, eu vou ter que ter mais 2 pessoas aqui dentro, né? Para dar vazão, senão vou engargalar. Não adianta trazer cliente aqui para dentro, trazer vendas aqui para dentro, se minha empresa não consegue atender. Eu não tenho gente para atender, eu não tenho produto para produzir, eu não tenho produto para vender, né? E aí eu volto para as premissas aqui, ó. Eu vou lá, por exemplo, aqui em funcionários, ó. Agora eu vou precisar de um vendedor 1, agora eu vou ter que ter um vendedor 2, um vendedor 3, um gestor, de repente, para poder organizar, porque eu sozinho não consigo fazer frente a uma equipe de vendedores. Eu vou ter que já ter um gestor ali para tomar conta do negócio. Você começa, gente, a estruturar o teu negócio aqui em cima de um mapa, de uma régua de tempo. E assim você vai indo, ó. Você vai correndo, né? E aqui eu fiz aqui até o 36º mês, aqui são 3 anos. Então, o que eu fiz aqui, Johannes? Eu estou jogando 3 anos para frente, para ver o que acontece. E, Johannes, isso aqui é uma verdade absoluta? Não, não é. Pode muita coisa acontecer. E por isso que está chamando na pastinha aqui embaixo, ó, de simulador. Porque vou alterando, né? Para estar mais condizente a minha realidade, ou aquilo que eu espero, ou aquilo que eu preciso fazer, né? Mas aqui, gente, já consigo ter, né, um horizonte muito claro, ó, o que eu vou ter de lucro. A gente olha aqui em resultado operacional. Então, por exemplo, nesse exemplo hipotético, né, no primeiro mês de operação eu tenho lá quase R$2.000 de lucro, né? Mas a partir, né, sei lá, do 21º mês aqui, sei lá, no 21º mês, ó, eu estou com 10 vezes mais de lucro, ó. Então daqui a 20 meses, né, eu estou com de R$1.000, R$2.000, eu vou para R$10.000, quase R$11.000. Então em 20 meses eu estou com R$11.000 praticamente de lucro. Vocês entendem o poder dos números e como é que isso influencia a nossa tomada de decisão, como isso influencia as nossas ações, como isso influencia a gente ter novos planejamentos, novas estratégias, né? Rever conceitos, montar parcerias, trazer investidores para o negócio ou não. Isso abre um leque, né, de oportunidades e aqui entra muito a questão da criatividade das pessoas, né? Tá, como é que eu faço? Para fazer R$20.000 de lucro daqui a 20 meses, do jeito que eu estou hoje, eu não vou conseguir. Excelente. Mas o que eu vou fazer para conseguir? Vou ter que contratar mais pessoas, fazer parcerias, fazer isso, fazer aquilo. Então você começa como empreendedor a entrar em movimento nesse processo ali, né? E isso fica muito claro quando a gente mexe com uma programação como essa, né? Montar o que a gente chama de um DRE, né? Projetado, né? A gente faz uma estimativa, DRE, né? Demonstração de resultado. Então aqui eu estou vendo um pouco, gente, de fluxo de caixa, tá? Estou vendo aqui um pouco de resultado, que é lucro ou prejuízo, né? O meu faturamento. Estou vendo aqui o nível das minhas despesas, que são dois tipos de despesas, a fixa e a variável. A variável é aquela que ocorre quando tem a receita e a fixa, ela é fixa. Se tem receita ou não, ela continua, né? Por isso que ela é fixa, né? E aí, em cima disso, a gente começa a olhar o que, gente? Voltar e bater aqui nas premissas. Tá? Então, isso aqui pode ser uma premissa para o primeiro ano de operação. Mas eu posso fazer uma outra premissa como essa com o segundo ano de operação, onde eu estou projetando, né, faturar mais, ter um crescimento exponencial, de repente abrir uma segunda loja, uma terceira loja, né, ou de repente deixa a loja física e abre uma loja virtual, para ver o que acontece. Então eu começo a entrar nesses marketplaces da vida, né, para vender meus produtos aí nesses shopping centers virtuais, que são esses marketplaces, e aí começa a ter esse tipo de conotação aí, né? Então veja como abre as oportunidades e a criatividade e fica mais claro, tá? E aí são coisas interessantes, mas não está dando nada certo, tudo que eu estou projetando aqui não está dando nada certo. Já é alguma coisa, porque você sabe que não está dando certo. Então, mas por que não está dando certo, né? Quais são as ações que eu estou tomando para não dar certo? Então isso é muito interessante, a gente começar a usar os números assim como nosso guia, né? De repente esses números, né, essa estimativa de faturamento, ela é muito agressiva, a gente precisa, né, pesar um pouco menos a mão, né? Às vezes as despesas que eu estou colocando aqui são muito baixas, eu preciso colocar uma despesa mais real, né, em cima desse processo. Então isso é muito importante, a gente estar justamente olhando esses números aqui e a gente fazendo essas projeções aí para poder ver o que está sendo feito ali, tá? Pergunta, Flávia, pode perguntar.
E, Johannes, a margem de contribuição é o faturamento menos a despesa variável. No caso, existe algum movimento, né, alguma tendência assim para diminuir, por exemplo, a despesa fixa? Nesse caso, não se contrataria pessoas e faria tudo no regime do, né, que você falou de pessoas contratadas, tipo autônomos, né? É, e aí, nesse caso, se eu tiver mais pessoas contratadas como autônomos, aumenta a minha despesa variável e a minha margem de contribuição diminui, né? Diminui, porque é o faturamento menos a renda variável. Isso é bom? Tem uma tendência para fazer mais isso, de diminuir as despesas fixas e aumentar as variáveis? Tem algum estudo sobre isso, Olha, assim, Flávia, falando que assim, às vezes aí diminui minha margem de contribuição, mas o meu lucro real, no final das contas, é maior? Existe uma coisa assim? Porque sim, eu vi aqui que o lucro acumulado, o fluxo de caixa, né? Ele foi aumentando. Eu percebi que a despesa fixa também diminuiu nesse movimento, não é, do DRE? Ela diminuiu a porcentagem, parece. é Ou que, não? é que Ou o aumentou? faturamento, ela vai aumentando, né? Porque nessas premissas, né? É que nem eu falo assim, Ah, despesas tá, porque tem que fixas, aumentar a estrutura. é isso mesmo, Flávio. Assim, ó, o que que eu vou dizer, tá? Isso depende muito do tipo de negócio e o empreendedor, ele tem que estar sujeito a assumir alguns riscos, que a gente chama riscos do negócio, tá? Então, são aquelas coisas, tem risco que eu topo correr como empreendedor e tem riscos que eu não topo correr como empreendedor. Então, isso é muito de cada negócio, de cada empreendedor, tá? Olhando como mercado de forma geral, tá? O que que a gente percebe? Que há uma necessidade até de sobrevivência, tá? Isso em vários nichos, em vários mercados, de você cada vez mais ter menos despesas fixas e mais variável. Porque as despesas variáveis, elas correm com a receita. Então, se eu faturar mais, eu vou ter uma despesa variável maior, ok, né? Mas se eu não tiver nada, meu custo fixo vai ser bem baixo. Então, isso, com o passar do tempo, em vários nichos de mercado, a gente vem percebendo isso, tá? Então, quando a pessoa trabalha como autônoma, em tese, ela está trabalhando no risco com você. Então, se vender e entrar dinheiro, você ganha. Se não entrar dinheiro e não vender, você não ganha. Fica elas por elas, né? Então, assim, fica teoricamente uma coisa mais, assim, mais justa, tá? Então, muitas empresas, elas contratam as pessoas como autônomas, como pessoas jurídicas. A gente vê muito isso, né, em salão de cabeleireiro, né, muito em prestação de serviços, né, que você tem profissionais que não são empregados, eles são prestadores de serviços, né, eles são MEIs, enfim, né, alguma coisa nesse sentido, tá? Trabalham como autônomo, quiçá como informal mesmo, que isso ainda tem, bastante inclusive. Não é nem MEI, não é nem empregado, não é nada, ele é literalmente um informal. Então, quando tem serviço, o cara paga lá, ainda paga na diária, quando não tem nada, né? Então, tem muitas situações que vão nesse ponto ali, tá? Então, Flávio, assim, é uma tendência, tá? De cada vez mais as empresas diminuírem o seu custo fixo e ter um custo variável conforme for o seu faturamento. Porque se você tem faturamento, tem atividade, tem vendas. Se não tem, não tem. Também despesa variável, né? Elas trabalham de maneira mais enxuta, tá? Então, é normal, né, muitas empresas fazerem isso, tá? Por isso que eu falo o seguinte, sabe? Mas isso já é uma opinião minha, tá? Até vou tirar um pouco disso. Que essa questão do CLT, tá? Registro de trabalho, carteira assinada, é uma coisa, com o passar das gerações, acho que do tempo, ela vai deixar de existir. Porque hoje o mundo está diferente, a nossa relação capital-trabalho está diferente, a maneira que a gente compra as coisas está diferente, a maneira que a gente ganha dinheiro hoje é diferente. Então, essa questão do CLT, no meu entendimento, mas essa é uma opinião minha, ela tende uma hora a acabar. Porque as pessoas vão ganhar em cima daquilo que elas produzirem, ou venderem, ou criarem, né? Porque o CLT é daquele ar, assim, se a pessoa trabalha, gera lucro ou não para a empresa, ela está com o dela garantido. Então, com o passar do tempo, né, eu acredito que ainda vai existir isso, mas num nível cada vez menor, tá? Então, vocês pegarem, por exemplo, desenvolvedor de software,
pessoa que trabalha com marketing digital, como vocês estão bem inseridos nesse processo, né? E outras formas, né, de trabalho, já nem tem mais CLT. Né? A pessoa já pergunta, você já está com o MEI? Você pode tirar nota? Né? Então vamos trabalhar, entende? Então assim, eu não quero exclusividade, eu quero que você trabalhe para mim aí por empreitada, e quando tiver trabalho você está comigo, quando não tiver trabalho esse é o risco. Então assim, muito depende do nicho de mercado que você está, isso já é muito comum, tá? Já é muito comum em relação a isso, tá? Mas assim, Johannes, olha, não contrata funcionário, só pessoa jurídica, né? Isso aí vai muito de cada negócio, Flávia, de cada cabeça é uma sentença, né? Então, é óbvio que só tiver pessoas jurídicas dentro do meu trabalho, como funcionário, no meu empreendimento, isso também gera um risco. E aí volta aquela pergunta que eu fiz lá atrás, né? Até onde eu aceito tomar esse risco, tá? Então, o que as empresas fazem hoje, tá? Isso aí pegando uma média, né? Pessoas de remuneração muito baixa, níveis operacionais, administrativos básicos, são CLTs. Pessoas dentro das empresas que já têm um cargo de chefia, são gerentes, diretores, já não são mais CLTs. Elas já trabalham como pessoa jurídica. Conforme for o diretor, ela já entra no contrato social da empresa. Já vira uma espécie de um sócio, né? Já não é mais um Ela entra CLT. na despesa variável. Entendeu? Então fica naquilo ali, tá? A não ser que entre no Prolabore, né? Aí fica fixo, né? Sim, o Prolabore, tá? É assim, É para o sócio, é né? para o sócio, não é para diretor, tá? E Prolabore, Ah, tá. Prolabore. Vamos supor que o meu Prolabore é de 10 mil reais, Flávia, tá? E virou mês aí e tal, etc. Não deu um bom movimento. Eu posso ter liberdade? Falei, cara, não vou pegar 10 mil reais, vou pegar 2 mil reais. Eu vou deixar aqui dentro. Por mais que esteja lá classificado dessa forma, a gente pode fazer isso. Essa é uma liberdade que um empregado não tem como fazer. É. O empregador, ele não pode, mesmo que tenha a anuência do empregado, ele não pode depositar um salário menor. Né? É lei. É. Né? O Prolabore pode, porque ele é o sócio. Né? É. Então, ele é mais livre para isso daí. Tá? Então, assim, o que as pessoas fazem sobre isso? Tá? Indo mais longe. A pessoa coloca um Prolabore bastante pequeno, o mínimo lá do piso para pagar o INSS, essa coisa toda, e tira por fora a diferença do salário que ele quer como distribuição de lucros. Tá? Eu tenho uma conta contábil que chama distribuição de lucros. Então, o que acontece? A empresa gera lucro naquele período e aquele lucro é distribuído para os sócios. Tá? E esse lucro, dentro dessa conta contábil, Flávia, ele não é tributado ainda. Né? É que nem o Tá. dividendo, ele não é tributado. Então, tem muita jogadinha, né, para fazer isso. Né? Então, põe um Prolabore baixo, e o resto do Entendi. salário eu venho como distribuição de lucros. Porque contabilmente, né, só que a empresa precisa gerar lucro. Né? Ela não pode distribuir uma coisa que ela não gera. São esses cuidados, né, que precisa ter, né? E também outras coisas, né, para ajudar, para fugir do imposto. Coloca, por exemplo, uma boa parte do salário como despesa da empresa. Despesa com viagem, despesa com roupa, despesa com treinamento, vale mercado, vale alimentação, né? Que quando você oferece e as pessoas fazem essa jogadinha, é uma forma de você ter a receita, ter o salário, mas com o menor encargo possível. Mas aí você não, porque para a legislação você não está recebendo salário, você está recebendo uma ajuda de custo. Tá. É uma outra conta contábil que também não é tributada, porque ajuda de custo não é salário. Ajuda de custo é gasolina, é carro, entendeu? Enfim, viagem. Né? Então vale mais a pena colocar como ajuda de custo do que Então, como assim, salário, senão vai ser tributado e se estou numa encargos empresa, e eu não vou tudo pôr mais, 10 né? mil reais nunca como Prolabore. Eu vou pôr o mínimo que a legislação permite, que é o salário mínimo. E a diferença eu vou fazer esse tipo de modelagem. Né? Um pedaço de ajuda de custos, outro pedaço com distribuição de lucros, né? Que contabilmente fecha a conta, não paga o tributo, entende? E aí eu recebo o salário que eu quero receber. Sem estar ilegal, sem estar sonegando, sem nada, entende? Então, isso tem. E aí o brasileiro é rico, né? Porque é uma criatividade enorme para esse tipo de composição aí, para ver como é que fica melhor esse enquadramento, tá? Isso é muito comum, tá? Beleza? Beleza.
Faz parte? E aí, o que é a missão para vocês agora, tá, gente? A missão é a seguinte. A gente fez a precificação na aula passada. Essa aula aqui a gente falou sobre projeção da RE. Eu queria falar sobre fluxo de caixa, mas não vai dar tempo no nosso programa, porque eu quero falar sobre objetivos na aula que vem, tá? Mas fluxo de caixa vai ser muito pertinente quando vocês tiverem o negócio funcionando. Aí faz sentido. Eu falar sobre o regime de competência, e aí você tem o negócio funcionando, entrando dinheiro, saindo dinheiro, aí fica mais claro olhar isso, né? E aí você vai ver o casamento ou descasamento, né, entre suas contas a receber e suas contas a pagar. Mas aí é um outro tema. Como a gente está nessa fase pré-operacional, eu acho que isso que vocês têm aqui já é o suficiente, porque uma vez que vocês conseguiram precificar, conseguem ter uma ideia da linha de produtos que vocês vão vender, qual é a margem de contribuição, qual é a margem de lucro e tal, vim para cá agora e falar assim, como é que eu vejo daqui a 12 meses? Como é que eu vejo daqui a 24 meses? E ir ajustando. Por isso que eu coloquei aqui embaixo na pasta como simulador, né? Porque daí você vai ajustando. É um trabalho meio chato, vai ajustando, né? Vai ajustando e testando, né? Para validar os números. E aí vocês vão perceber que o financeiro pelo financeiro ele não está sozinho, né? Ele vai chamar outras áreas, né? Vai chamar a área comercial principalmente, quem está começando, né? Não tem como na área de marketing, né? Quando a gente fala em projeção de aumento de receita, não tem como falar nisso sem estar a área de marketing. Só que para o empreendedor, a área de marketing é ele mesmo. É ele mesmo. Então, o que eu projeto? Como é que está o mercado? Como é que é o meu produto? Né? Como é que está meu concorrente? E todas aquelas conversas que nós já tivemos. E aí, em cima disso tem que sair um número projetado de receita futura para eu poder ver, até olhar meu negócio e ver aqui os números, se vale a pena eu assumir esse desafio ou não. Porque muitas vezes a gente olha um plano como esse aqui e fala, cara, é muito trabalho para ganhar R$2.000 por mês. Eu prefiro, sei lá, fazer uma outra coisa. E está tudo certo. Né? Mas a pessoa tem esse poder da clareza, né? E por isso que eu falo que é importante, né? O planejamento, né? Temos que usar o tempo necessário para ele. E depois que vai para a execução é difícil, né? Você larga, até porque você já assume alguns compromissos, né? Aí não dá para ficar largando, né? Já contratou aluguel, já contratou telefone, contratou pessoas. Agora não está dando, vou desmontar tudo, né? São dois custos, né? De abrir e de fechar. Então, por isso essa fase de pré-operação que vocês estão vivendo, esse planejamento, ele é importante, né? Que aí já dá para dar uma base, né? Que pode superar a expectativa de vocês, e eu espero que supere, né? Ou então, tipo, frustrar. Falei, cara, esse é meu trabalho, meu projeto aqui, com esse nível de faturamento, com esse nível de venda, com esse produto, para ganhar R$2.000 por mês, eu vou ficar bem quietinho aqui onde eu estou, né? Mas, pelo menos, né, a função desse pilar financeiro foi alcançada, né? Que é dar essa visibilidade, né, para quem está tomando decisão. Beleza? Beleza. Estão vivo ainda aí? Beleza. Resistir a todos esses números. São Seguinte, importantes, né? Tomara que eles sejam bem grandes na nossa empresa. com certeza, tá? Eu acho assim, tá como negócio agora, eu posso falar para vocês que mercado tem. A gente só precisa saber aonde estão esses clientes. Porque tem cara que compra BMW e tem cara que compra Fusca. Vocês sabem disso, né? Então aqui, aonde estão essas pessoas? Né? Então assim, eu quero dizer o seguinte, existe sim mercado e tem gente que vende caro e não consegue atender a demanda. E as pessoas continuam comprando lá. Tá? Então, e tem gente que vende muito barato e está apertada, não tem cliente. O mercado é assim. Então, cuidado com aquelas, né, com aqueles visores de cavalo que a gente põe do lado aqui do olho aqui, não consegue ver mais nada a não ser aquilo lá. Então, a gente como empresário, a gente tem que abrir um pouco o leque e ver, né, que tem gente para tudo e tem mercado para todo mundo. A questão é como é que eu vou me posicionar em relação a ele, para tirar proveito disso. Como trazer essas pessoas, né? Sim, né? Simples assim. Beleza? Tudo bem, gente? Beleza. Tudo certo. Você tem que descobrir qual valor que você vai gerar na vida da pessoa, né? Um valor, um benefício que ela vai querer demais. Sem dúvida, aquele Flávia. produto, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso está Tem que muito definir ligado qual que é ao a sua propósito. persona, né? Qual que é o seu cliente. Exatamente, Tem Flávia. que saber tudo dele. Tem. O que ele quer, o que ele precisa, qual que é a dor dele. E Isso aí. aí, Ele tem que se enxergar fazer nisso. todo o anúncio voltado para isso, né? Exatamente. Porque quando você faz uma abordagem como essa, são duas coisas que você vai atacar. Ou é a dor,
que você vai resolver ou o prazer que você vai gerar para ele, a satisfação que você vai gerar para ele. Né? Então, de repente, um sabonete que vai dar um cheiro fantástico, alivia a pele e tal, etc. Você vai gerar um prazer para ele. E ele ainda contribui com uma causa. Sim, aí está muito ligado com o propósito. E cada vez mais as pessoas hoje se dispõem a pagar mais caro porque querem... Se for para ajudar uma que causa, têm né? propósito. É isso aí. É isso. É bem isso aí. Beleza, minha gente? Beleza. Então, assim, Beleza. vou passar para vocês amanhã, como eu sempre passo, até a hora do almoço, tá? Essa planilha. Vou passar para vocês o link dessa aula aqui. E aí, já vamos acertando aqui, mas eu não quero ver agora que está gravada essa aula, mas no WhatsApp a gente vai alinhando aí as nossas primeiras encontros aí presenciais. Tá bom? Então, eu queria aqui deixar um beijo no coração de vocês. Obrigada, Eliane. E vamos conversando. Obrigada, boa noite.